Juízes capítulo 7. A partir do verso 1. Do verso 1, nós vamos ler até o versículo 22, tá bom? Então, preste atenção aí, fica ligadinho. Juízes 7, do verso 1 ao verso 22. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha o tamanho do exército. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho. Só um minutinho, querido, saiu aqui. Estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Amém? Até aqui, queridos. Glória a Deus. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, mais essa noite, fala conosco. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra,
Senhor, nos encoraja nessa noite, que possamos sair daqui fortalecidos, encorajados, que o Senhor ministre aos nossos corações, que seja uma palavra rema, seja uma palavra de edificação, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida apenas como um instrumento e boca do Senhor nessa terra, como profeta do Senhor. E, Senhor, que realmente possamos ouvir, dar ouvidos à Tua palavra, para que haja a verdadeira mudança em nossas vidas que nós precisamos. Em nome de Jesus, quem veio buscar direção, que receba direção. Quem veio buscar força, que receba força. Quem veio buscar um renovo, que receba o renovo. Pai, em nome de Jesus, quem veio buscar, Senhor, um transformar na sua vida, que receba um toque do Senhor nessa noite e seja realmente transformado. Fala conosco, Pai, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, com base nessa palavra eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu quero falar sobre coragem. Eu quero falar sobre coragem. Em especial, o tema dessa palavra, que eu dei essa palavra é baseado nesse texto, desses 300 valentes de Gideão. O tema dessa palavra é 300. Amém? Se eu fosse dar um outro tema, eu daria o nome de corajosos, né? Mas o tema que eu dei essa mensagem foi 300, ok? Esse texto, queridos, ele nos fala sobre o juiz de Israel, Gideão, seus 300 valentes, que eles venceram um exército, queridos, de 135 mil homens. 300 homens venceram um exército de 135 mil homens. Você vai ver isso em Juízes capítulo 8, verso 10, a quantidade do exército inimigo. A proporção, se você for ver aí, dá a proporção de 450 homens para 1. Humanamente, queridos, isso é impossível. Mas essa história, ela não é uma historinha, ela não é conto de fadas, ela é verdade. Aconteceu isso. Gideão, com 300 homens, foi à luta, foi à guerra com um exército de 135 mil homens. E foi na graça e no poder de Deus que esses valentes, esses corajosos, eles venceram. Como eu disse aí, uma proporção de 450 para 1. Só algo sobrenatural para acontecer mesmo. Amém, queridos? Como eu disse, a gente sabe que humanamente isso é impossível. Mas isso é uma verdade, aconteceu. E eu acredito que essa história ela foi registrada, mais uma vez, eu sempre cito Romanos 15:4, essa história ela foi registrada para nos ensinar. Para ensinar lições importantes para nós. Por quê? Quem somos nós? A Bíblia diz, queridos, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, verso 4, que nós somos soldados de Cristo. Nós fomos alistados, arregimentados no exército do Senhor. Nós fazemos parte também de um exército. Nós fomos convocados, alistados, arregimentados por um exército. Você é um soldado de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão aí e fala, meu irmão, você é um soldado. Você é um soldado. Agora resta saber que tipo de soldado. Que tipo de soldado você é? Que tipo de soldado nós somos? Hã? Glória a Deus. E se você já foi alistado nesse exército, se você se rendeu a Cristo, a Bíblia diz que você foi alistado nesse exército. Amém? Então essas lições que nós vamos aprender aqui, nessa batalha, nessa história de guerra, aqui nessa história de batalha, ela serve para você que foi alistado nesse exército. Serve para mim, serve para você. A primeira verdade que eu quero compartilhar que a gente aprende nessa história, está no verso 1 e no verso 2. Olha comigo. Volta lá, verso 1 e verso 2. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora. Gideão, você tem gente demais para eu entregar o exército inimigo nas suas mãos. O que eu quero ministrar ao seu coração dentro desses versículos? Toda a glória, queridos, deve ser dada a Deus. Muitas vezes, Deus permite, queridos, que nós estejamos em situações, eu não sei qual a peleja, a luta, o exército que você está enfrentando, o inimigo que você está enfrentando,
seja interior, seja exterior, seja interno, seja externo, né? Eu não sei qual é a peleja aí, soldado do Senhor, que você está enfrentando, mas muitas vezes eu quero que você guarde isso. Deus permite que nós estejamos em situações de aparente desvantagem. Sabe por quê, queridos? Para que aconteça como aconteceu com Gideão. Gideão, você tem gente demais. Manda embora esse povo, os que estiverem com medo. Porque senão Israel, se for com esse povo aí, com esses 32, eles estavam em 32 mil, ainda assim já era desvantagem. Mas manda embora, é muita gente. Porque se Israel ganhar com esse povo, ele vai começar a se achar que eles são fortes, eles podem, que foi na força deles. Então eu quero dizer para vocês, queridos, muitas vezes Deus permite situações na sua vida, que você está enfrentando certas lutas, que você está em aparente desvantagem, que aos nossos olhos é realmente impossível de vencer essa luta, mas Ele permite isso, para que quando acontecer a sua vitória, você não venha se gloriar. Você não venha dizer, eu venci, a minha capacidade, a minha inteligência, é porque eu me preparei, é porque eu fiz, é porque eu sou capaz, é porque eu fiz assim, eu fiz assado. Deus permite, querido, essa situação que você está olhando e fala, mas Senhor, é impossível. Eu preciso de mais alguém, eu preciso de mais alguma coisa. E Deus fala para você, não, é nessa força que você vai, Gideão. É com isso que você tem. É com essa situação, é com esses recursos, é desse jeito, e é desse jeito que eu vou te dar a vitória. E Deus permite assim, para que você entenda, quando vier a vitória, quando você tiver a vitória, você não vai de nenhuma maneira, você vai se gloriar e você vai se achar. Você vai olhar para essa situação e dizer, realmente, foi Deus que fez na minha vida. Porque era impossível de vencer essa situação, mas Deus fez. Então às vezes você está passando essa situação, queridos, para que quando vier a vitória, todo mundo, você vai declarar isso, as pessoas vão ver e falar, é Deus na sua vida, é Deus na sua vida, é Deus na sua, não tinha jeito, como é que pode um exército de 300 pessoas vencer um exército de 135 mil, não tem jeito, como é que eu posso na minha força, na minha capacidade, na minha inteligência, no meu recurso, como é que eu posso vencer essa situação, eu não consigo, mas é desse jeito que você vai vencer, é com essas poucas forças, é com isso que você fala, eu não me sinto, mas é desse jeito. Digo fraco, eu sou forte. E Deus não está dizendo, não, Deus não está dizendo para, quando Deus fala nessa palavra, digo fraco, eu sou forte, Deus não está falando para você mentir. O que Ele está dizendo, queridos, em nós, realmente nós somos fracos, somos limitados. Mas porque você foi alistado, arregimentado no exército de Deus, você é forte por causa dele. Você é forte por causa daquele que habita em você. Você é forte por causa do seu general. Você é forte por causa daquele que te dá inteligência, criatividade, capacidade. Você é forte por causa dele. Por isso que ele diz, digo fraco, eu sou forte. Né? Não é na sua força, é na força dele. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, pois o poder do nosso Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu me lembro da experiência de Paulo, quando Paulo fala, não sei se é 1ª ou 2 Coríntios, capítulo 12, onde ele fala do espinho na carne, ele começa falando que ele teve visões maravilhosas, ele teve experiências tremendas com Deus, né? E quando você estuda lá, você vai ver que é fazendo menção à pessoa dele. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas indizíveis, ouviu, que não é permitido falar. E aí ele fala, mas para impedir que eu me gloriasse por causa dessas revelações, foi me dado um espinho na carne. Né? Não se sabe ao certo o que era esse espinho, algumas pessoas acreditam de ser uma enfermidade nos olhos de Paulo, mas enfim, o que nós sabemos ao certo era que era algo que o afligia. E ele diz, para impedir que eu me ficasse me sentindo cara, por causa das experiências que eu tive com Deus, foi me dado esse espinho. E 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas o Senhor falou, não, a minha graça te basta. Não vou tirar, Paulo. Vai permanecer com esse espinho. Mas a minha graça é suficiente para você passar por essa luta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então muitas vezes tem um espinho aí na carne, muitas vezes tem uma situação. E olha, queridos, não é para te desanimar não, mas para encorajar. Eu não sei, mas às vezes pode ter situações na sua vida que de repente possa ser que nós vamos até o final da caminhada com ela. Mas eu quero dizer para você, se aprove a Deus que você vai nessa situação até o final da caminhada, Ele vai dar graça para você.
E a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Amém, queridos? Então, muitas vezes nós estamos nessa situação de aparente desvantagem, que é para a gente não ficar se gloriando, que é para que quando vier a vitória, todo mundo vai saber, você vai saber, foi Deus, não foi ele. Amém? Em segundo lugar, no versículo 3, aí no verso 3 ainda, diga ao povo, todo mundo que tiver tremendo de medo, Gideão, pode ir embora. Fala para os covardes, fala para os medrosos que pode ir embora. Segundo lugar aqui que eu aprendo, queridos, covardes e medrosos não podem ir à guerra. Covardes e medrosos não podem ir à guerra. Agora, quem é que são os covardes e medrosos, queridos? Ergue a mão aqui, vamos ver. Glória a Deus, né? Aqui não tem não, queridos. Aqui tem gente corajosa. Quem são os covardes e medrosos? Não, os covardes e medrosos, queridos, não são aqueles que têm medo, simplesmente. Todos nós estamos sujeitos a sentir medo em determinadas situações. Mas são aqueles, queridos, os covardes e medrosos, né? Aqueles que não enfrentam os seus medos. E eles deixam que o seu medo paralise eles. Torne eles infrutíferos. Impede eles de avançar. Todos nós, em determinados momentos, sentimos medo, mas nós enfrentamos. Agora, os covardes, os medrosos, eles permitem que esse medo, permitem que essa situação deixe eles paralisados, impede eles de ser frutífero, impede eles de avançar. São pessoas, queridos, não avançam na sua vida, não avançam profissionalmente, não avançam no seu ministério, não avançam nos seus relacionamentos. São pessoas que ficam estacionadas porque são medrosos, são covardes. E Deus não nos chamou, esse não sou eu, não é você. Ao contrário, Deus nos diz na sua palavra lá em Timóteo que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Deus não deu para mim e para você espírito de covardia, por isso, querido, avance. Não seja medroso. Não seja covarde, com muito carinho que eu diga isso. Eu digo isso para você. Avance, querido, dá passos. Enfrente esse medo. Enfrente essa situação. Você não é covarde, você é valente. O Espírito de Deus habita em você e Ele te faz corajoso. Enfrenta isso. Amém, queridos? Porque senão, se a gente tiver essa atitude, a gente pode viver uma vida miserável e não avançar. E não viver o que Deus tem para nós. E aqui eu quero dizer alguns motivos pelos quais os covardes e os medrosos não podem ir à guerra. Por que covarde? Deus falou para Gideão, Gideão, fala para quem tiver com medo, fala para os covardes, fala para os medrosos para voltar para casa. Por que covarde e medroso não pode ir para a guerra, querido? Vamos lá, deixa eu falar alguns motivos. Não dá para mim se estender muito. Primeiro, ele tem medo do que possa acontecer, tem medo de se machucar, tem medo de perder sua vida, tem medo de perder aquilo que ele supostamente conquistou. Ele se esquece que tudo que a gente tem vem das mãos do Senhor, querido. Então ele tem medo de perder, ele tem medo de se machucar. Ei, deixa eu dizer para você, nós somos soldados de Cristo. Soldado, ele se encontra em que contexto? Em uma guerra. E nós vamos para a guerra e eu vou dizer para você, querido, não vai ser tudo, não é flores não, a gente não está indo para um parque de diversões. Como soldados de Cristo, nós estamos indo para a guerra. E nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, nós vamos enfrentar situações difíceis. Agora o medroso, o covarde, ele não pode ir porque ele tem medo de se machucar. Ei, tem medo de perder a vida. Tem medo de ir para a guerra e de perder o que já conquistou. Aquela frase que eu disse aqui, que eu acredito que é uma frase miserável. Sabe aquelas pessoas que dizem, ai, é melhor pingar do que secar. Eu acredito que essa é uma frase que nos faz miseráveis. Não estou falando de ingratidão, mas pessoas que ficam numa zona de conforto, que têm medo de avançar, e por isso não vive coisas grandiosas, não vive coisas maravilhosas, porque tem medo de perder. Perder o quê? Tudo que nós temos é do Senhor, o que você tem é do Senhor. Você está com medo de perder o quê?
Ou mesmo, eu tenho medo de fazer isso, de tomar tal atitude, de fazer, de acontecer, de comprar, de vender, de mudar, de tomar decisão de mudar de emprego, de tomar decisão de mudar isso, tomar decisão de abrir um negócio, eu tenho medo. O medo te impede de viver o melhor de Deus. O medo te impede de avançar e de viver o melhor. E lembre-se, nós somos apenas um mordomo. É do Senhor, pertence ao Senhor. Ou tem pessoas que têm medo de se ferir, vai que eu me relaciono assim, tem medo de entrar em relacionamentos, tem medo de certas situações assim, se machucar. Ei, querido, se a gente tiver medo, a gente vai deixar de experimentar coisas maravilhosas. E eu vou dizer para você, às vezes você vai entrar em certos relacionamentos, vai se machucar, vai se frustrar, vai se decepcionar, faz parte da vida. Agora o pior é não viver nada disso, é ficar numa mediocridade, numa mesmice, porque tem medo. E os covardes são assim, e por isso não vão à guerra. E aí vive numa mesmice, não se machuca, fica numa zona de proteção, mas também não conquista nada. Fica sempre na mesmice, não avança, não conquista nada. Por isso o covarde não pode ir à guerra. E assim ele não arrisca, mas também não conquista nada. Já viu quem não arrisca? Então ele não vai. Eu estou aqui, estou na minha zona de conforto, mas também não tem vitória nenhuma, porque para ter vitória, a gente precisa do quê, queridos? O que é preciso para ter vitória? Se tem vitória, é sinônimo que você está, como soldado de Cristo, você tem vitória. Como é que você tem vitória se você não foi para uma guerra? Vitória do quê? Então, querido, quem não arrisca não conquista nada. E eu não vou dizer para você que, porque nós estamos com o Senhor, muitas vezes você vai arriscar, vai se machucar, vai se ferir, vai passar tempos difíceis. Mas se você não tiver medo também, querido, você vai vencer, vai ter machucado, vai ter cicatrizes, vai ter dores, mas vai ter grandes vitórias. Por que covarde não pode ir à guerra, pastor? Porque ele prefere viver na mesmice, escravizado em uma vida medíocre, sem sabor, do que ir à luta, se arriscar. Como eu disse, muitas vezes vai ser atingido, vai ficar machucado, mas ter a certeza que no final ele vai conquistar grandes vitórias. Porque covarde e medroso não pode ir à guerra. Porque os covardes e medrosos, queridos, eles colocam em risco a vida dos seus companheiros, dos seus irmãos, pois a qualquer momento ele pode abandoná-los ou deixar de protegê-los. Quem quer ir aqui à guerra com um companheiro, com um irmão, com um companheiro de guerra, de luta, quer ir com um covarde, com um medroso? Quem quer ir? Ninguém. Porque você sabe que às vezes naquele momento da batalha, que está acirrado, que você precisa do seu irmão, precisa um do outro, se é um covarde, se é um medroso, naquele momento que está apertado a coisa, ele deixa você na mão. Ele deixa você na mão, o medroso volta atrás, e você fica sozinho. Então, covarde manda os medrosos voltar. Por quê? Medroso pode abandonar o seu irmão. Covarde pode abandonar o seu irmão na guerra. Por isso que aqui na Paixão de Marília não tem covarde, porque aqui eu louvo a Deus porque nós temos travado uma guerra nesse lugar, mas nós estamos com pessoas valorosas, pessoas que são corajosas, não tem covarde aqui que vai voltar atrás. Até porque, como diz lá em Hebreus, Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem e avançam e são salvos. Covarde não pode ir à guerra porque ele abandona o seu irmão. Ele abandona o seu parceiro. Ele abandona o seu amigo. Por isso que os covardes mandam o covarde voltar para casa, porque senão ele vai te deixar na mão. Coloca em risco. Por que covarde não pode ir à guerra, queridos? Deuteronômio 28. Dá para projetar rápido, senão eu abro aqui. Deuteronômio 28. Olha aí porque covarde e medroso não pode ir à guerra. 20, versículo 8. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Por fim os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Uma outra versão diz, por fim os oficiais acrescentarão,
alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa para que os seus irmãos israelitas não fiquem desanimados, né? Ou não derreta como seus irmãos, se não derreta como seu coração. Aliás, vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Ou seja, por que covarde não pode ir? Por que medroso não pode? Sabe por quê, queridos? Senão ele é aquele que desanima o restante. Você caminhar com pessoas desanimadas, covardes, medrosos, eu não sei qual a guerra que você tem travado, ou como igreja, a guerra que nós temos travado. Querido, se eu andar ao meu lado com pessoas medrosas, pessoas que têm, ai pastor, mas vai que não acontece, vai que não dá, vai que não isso, vai que não aquilo, ai será. Pessoas assim, queridos, você caminhar com pessoas assim, em momentos chaves, essa pessoa ela vai desanimar, como está aí também, vai desanimar o seu coração. Vai nos fazer desanimar. Bom é andar com gente corajosa. Vamos embora, pastor? Vamos, pastor? Vamos, meu irmão. Ah, mas está difícil, mas Deus é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, a gente vai entrar e vai devorar eles como se fossem pão. Bora, pastor. Boa, pastor. Né, Diogão? Boa. Como é bom andar com gente assim. Eu não estou dizendo ser porque tem momentos que a gente está meio abatido. Tem momentos que a gente está meio entristecido. E é nesse momento que a gente precisa de gente corajosa do lado, gente animada. Gente que vai, você está meio abatido naquele dia, fala, ei, Everton, bora Everton, vamos lá, você vai vencer. Está difícil, pastor, está difícil, mas a vitória é certa, cara. Deus vai te dar vitória, Deus tem te dado graça, Ele vai te dar graça. Lembra do que o Senhor já fez, Ele vai terminar. A gente precisa disso, gente. Agora, gente medrosa e corajosa, desanima o restante do exército. Desanima o restante do povo. Meu irmão, não seja aquele que desanima os outros. E não ande com pessoas que desanimam, pessoas covardes, pessoas medrosas. Se andar, que você esteja ali para fazer a diferença, para mudar na vida dele. Amém, queridos? Mas covardes e medrosos não podem ir à guerra. E Deus não nos chamou para ser esse tipo de pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Porque covarde não pode ir à guerra? Ele não confia e não baseia suas decisões na palavra do seu general, da sua liderança, mas sim naquilo em que a maioria pensa. Quando você vê o texto, queridos, que falou para Gideão mandar embora os que estiverem com medo, tinha 32 mil, o que aconteceu? Quantos foram embora? Quantos? Não me lembro agora o texto, acho que é 20 mil, né? 20 mil ou 22? Enfim, acho que foi 20 mil ou 22. Olha o tanto de gente que foi embora. Manda os covardes, manda os medrosos embora. Diz que 20 mil ou 22 mil, alguém verifica no texto para mim aí, foi embora. 22 mil foram embora. O que eu vejo aqui, queridos? Ele não confia, o medroso, ele baseia suas decisões, ele não baseia a decisão na palavra do seu líder, na palavra do seu Senhor. Ele vai com a maioria. A maioria está fazendo, eu vou fazer também. A maioria está indo embora, alguma coisa está acontecendo, eu vou embora também. A maioria está desistindo, eu vou desistir também. Nossa, mas tem 1000 pessoas indo embora, só ficou 2, eu vou com os 1000, né? Eu sou bobo, eu vou com a maioria. Gente, nós não somos Maria vai com as outras. Eu vou ler a Maria ali, tirando as Marias abençoadas aqui. Nós não somos Maria, por que Maria vai com as outras, né? Ei, pastor, eu não sei, depois eu tenho que saber o porquê desse ditado, né? Mas, queridos, nós não somos esse tipo de pessoas. Você precisa estar convicto do que seu Deus te mandou fazer. Aonde seu Deus te chamou. O que é que seu Deus colocou nas suas mãos? Querido, você precisa ter isso firme como soldado de Cristo, porque a hora que você começar a agir, começar a fazer, começar a falar, o que Deus te mandar, pode ser que a maioria não esteja com você. E se você não for firmado na palavra do seu Senhor, se você não for firmado na palavra da sua liderança, porque a liderança é importante, viu, queridos? Não é porque eu sou o líder nessa casa, não, eu estou falando algo bíblico. Liderança não é algo do homem, Deus estabeleceu.
Quando você ouve a palavra do seu Senhor, quando você ouve a palavra da sua liderança, que é direcionada pela palavra de Deus, queridos, isso é bênção. Então não vá junto com a maioria, faça o que é certo, independente se a maioria está fazendo o contrário, faz o que é certo, amém? Em nome de Jesus. Então os medrosos não podem ir à guerra porque ele não confia e ele não baseia a sua decisão na palavra de Deus ou do seu líder, ele baseia a sua decisão no que a maioria diz, no que a maioria pensa, no que a maioria está fazendo, ok? Terceiro lugar, queridos, verso 4 e verso 7. Versículo 4. Deixa eu voltar lá em Juízes. Volta lá em Juízes, capítulo 7. Verso 4. Diz assim: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande embora para casa todos os demais homens. Amém? O que é que eu vejo aqui, queridos? Terceiro lugar. É vital que a gente seja pessoa corajosa, pessoas fortes, pessoas corajosas, para a gente vencer, para a gente ter vitória. Isso é vital, a gente já vê no texto isso. Mas não é só ser pessoa forte e corajosa. A gente precisa ser também pessoas vigilantes. Esse texto, quando fala que Deus dá essa direção para Gideão, para eles irem, beberem água, e os que levarem as mãos e bebendo como faz, levando assim, lambendo como fazia o cachorro. Esse texto nos fala, eu me vi outra vez numa ministração, falando sobre essa questão de vigilância. Ele fala sobre realmente vigilância, queridos. Sobre nós sermos pessoas vigilantes. Não basta a gente ser corajoso e forte, importantíssimo. Mas se nós não vigiarmos, preste atenção aqui, queridos. Se a gente não vigiar, o inimigo pode nos derrotar. O inimigo pode nos dar uma rasteira. Você é forte, você tem sido corajoso, você tem sido forte, você não tem voltado atrás, você não tem retrocedido, você tem sido valente, mas vigia. Seja vigilante, a falta de vigilância. Às vezes você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que tem, sabe, aprendido a palavra, tem se aplicado na palavra, mas a falta de vigilância pode derrubar você. Amém? A gente pode ser atingido pelo inimigo aí, na nossa falta de vigilância. Eu quero citar um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 22, que é aquele texto que diz assim: fugir da aparência do mal. Foge, queridos. Não é dizer, eu sou forte, sou corajoso, sou homem de Deus, o Espírito Santo está comigo. Tem situações que nós precisamos fugir da aparência do mal. Um outro texto que eu me lembro, é na história de José do Egito, Gênesis capítulo 39, verso 10, onde diz que a mulher de Potifar queria se deitar com José. Não sei se vocês se lembram da história. E ela, dia após dia, ela tentando José. E eu sempre me lembro da pregação do pastor Cláudio Duarte, devia ser uma mulher muito bonita. O pastor Cláudio Duarte falou, porque ninguém é tentado, vai ter que ser tentado por mulher feia. Então devia ser uma mulher bonita. E diz que dia após dia tentava José, mas José, e diz lá no 39, verso 10, eu fui ler lá, queridos, diz que José, ele evitava ficar perto dela, fugia. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Seja forte, seja valente, seja corajoso, mas foge da aparência do mal, porque senão você pode cair. Você pode perder essa batalha por não fugir da aparência do mal. Como eu citei o texto de José. José não ficava dizendo, eu sou homem de Deus, eu sou cheio de Deus, e assim, pode vir essa mulher que eu não estou, não. Diz que ele, evitava ficar perto dela, para que ele não caísse.
Amém? Com isso, eu quero dizer para você, pessoas, lugares, né, situações, circunstâncias, evita coisas que você sabe que você tem sido tentado e que Satanás está usando aquela circunstância, aquela pessoa, aquela situação, você tem sido tentado e você, sabe, se você não for esperto, se você não vigiar, aquilo pode te dar uma rasteira. Tem lugares que você está percebendo que está te fazendo mal? Foge. Tem pessoas? Foge. Circunstâncias? Foge. Evita a aparência do mal, porque senão você pode cair. Eu não entendi, pastor, mas eu estava orando, eu estava tão firme, eu estava tão assim. Às vezes uma vacilada dessa pode te levar a cair. Amém, queridos? Então foge da aparência do mal. Em quarto lugar, versículo 8. Juízes 7, 8. Diz assim: Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ele reteve os 300, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. O que é que eu vejo aqui, queridos, nesse versículo 8? Você vê que mandou embora. Primeiro foi 22 mil, depois, nessa prova de vigilância, ficou só 300. O restante também foi tudo embora. Mas sabe o interessante? Diz que quem foi embora, os que ficaram, os 300 que ficaram, ficou com as provisões dos outros. O que eu vejo aqui para ensinar para a gente, queridos? Nessa luta, nessa batalha, nessa peleja, Deus concede toda a provisão necessária para a gente ir à guerra. Você vai, valente de Deus, 300. Os outros voltaram, mas a provisão ficou com você. Toda a provisão necessária para a guerra, todo o maná, toda a provisão que é necessária, Deus vai te dar. Deus não vai mandar você à guerra e não vai permitir que você enfrente essa guerra sem a provisão necessária. Toda a provisão necessária Ele vai dar para que você vá à guerra. Aqueles que são fortes, corajosos e vigilantes, recebem de Deus toda a provisão necessária para ir à guerra. Amém, queridos? Quero citar 2 textos aqui, Salmo 37, versículo 25, que diz assim: Fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Eu quero dizer isso para você, queridos. Deus não desampara os justos. O salmista ele diz: eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Deus não vai te desamparar, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Creia nisso, querido. Só que eu acredito que muitas vezes nós não desfrutamos de algumas coisas que a gente não se apropria disso. Minha descendência não vai mendigar o pão, e eu não vou ser desamparado, porque eu sou um justo do Senhor. Eu sou um justo, e o salmista diz: eu nunca vi um justo que confia em Deus, que serve a Deus, um valente de Deus, um corajoso de Deus. Nunca vi um corajoso ser desamparado. E não vai ser agora, queridos. Fui jovem, agora sou velho, anos se passaram, mas em todos esses anos, nunca um valente, um justo de Deus foi desamparado. E não vai ser agora. E eu quero dizer para você, isso foi escrito há muitos anos atrás, mas essa palavra continua para hoje. Querido, jamais o Senhor vai desamparar os seus valentes. E tem uma promessa para a sua descendência: jamais a sua descendência vai mendigar o pão. Amém, querido? Em nome de Jesus. Filipenses 4,19 é um texto que diz também. Eu me esqueci agora de cabeça, deixa eu colocar lá, Filipenses 4,19. Dá para colocar aí, Vitória? Para eu ir mais rápido aqui, não ter que abrir aqui. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus, guarda essa palavra. Alguém dá para pegar essa palavra aí? Alguém quer pegar? Ele faz assim, se você quiser, se não quiser, não pega. Aí ele faz assim, ó: o meu Deus há de suprir
todas as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra, guarda ela no seu coração, em nome de Jesus. Ele vai suprir, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em último lugar, quinto e último lugar, eu quero encerrar com isso, queridos. O que é que tipifica, então? O que é que tipifica esses 300? O que tipifica esses 300? Primeiro, o que é que tipifica? Eles tipificam aqueles que confiam na palavra do Senhor, confiam na palavra da sua liderança, e não na sua força, queridos. Não naquilo que tem. Segundo, eles tipificam, queridos, aqueles que não ficam olhando o tamanho do inimigo, e valorizando o tamanho do inimigo. Você vai ver isso no versículo 12, até o versículo 16 de Juízes 7. Eles não ficam olhando para o exército de 32 mil homens, 135 mil homens. Mas eles deram ouvidos à palavra do Senhor, e eles deram ouvidos não só à palavra do Senhor, eles deram ouvidos à palavra de Gideão. Gideão foi lá, viu até o que estava acontecendo no acampamento inimigo, trouxe uma palavra para eles, falou, vamos lá gente, o Senhor entregou. Eles poderiam falar, esse cara está doido. É um exército enorme, a gente está em 300 pessoas, mas eles tomaram posse, né? Até Gideão dá uma direção, ó, vocês vão pegar aqui os jarros, vão pegar as tochas ali, a sua espada com uma mão, a hora que eu der a ordem, vai quebrar ali o cântaro, empunhar ali as tochas, a espada, e vocês vão gritar, pelo Senhor e por Gideão. E eles tomaram posse da palavra do seu líder. E Deus já estava no controle de tudo, e Deus fez com aquilo, o próprio inimigo, eles não precisaram nem lutar, o próprio inimigo se destruiu, se voltou um contra o outro, quando você vai ler a história, e começaram a se matar. Eles só precisaram obedecer, eles só precisaram se posicionar. E aqui eu quero dizer para vocês, queridos, às vezes o inimigo que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando parece tão grande, e você fala, como é que eu vou fazer? Você só precisa se posicionar. Você só precisa tomar posição, e à medida que você tomar posição, quem vai lutar essa sua luta é o Senhor. Quem vai batalhar por você é o Senhor. Mas se você não tomar posição, se você não se posicionar, queridos, não vai ter vitória. A posição, quem toma posição somos nós, e o Senhor vai batalhar, mas nós precisamos tomar posição. Amém, queridos? Então, o que tipifica esses 300? Aquele que eu não fico olhando para o tamanho do inimigo, mas eu olho para o meu Deus, eu dou ouvidos à palavra do meu líder, que tem sido profeta de Deus, eu dou ouvidos para aquilo que o meu Deus tem falado para mim. É isso que tipifica os 300. O que é que tipifica os 300 também, queridos? Aqueles que lutam em unidade pelos interesses do reino de Deus, debaixo de uma liderança, buscando honrar a Deus e o seu líder. Não vou ler os textos, senão a gente vai se demorar muito, mas está tudo aí no contexto do capítulo 7. Eles lutaram em unidade e Deus deu a vitória. O que é que tipifica os 300? Aqueles que mantêm, como eu disse aí, a sua posição em meio à guerra. Não desistiram em meio a um possível ataque do inimigo. Mantiveram a sua posição e tiveram vitória. Está no versículo 21. Tipifica também aqueles que, além de fortes, corajosos e vigilantes, queridos, são pessoas humildes. Você vai ver em Juízes capítulo 8, verso 1, quando os seus próprios irmãos chegam em Gideão e falam, o que é que você fez? Você foi à guerra e não convocou a gente? A gente ia com você? E aí Gideão, apesar de ter sido tremendamente usado por Deus, falou, não, o que eu fiz perto do que vocês fizeram, não é nada. Né? Vocês capturaram os líderes aí, né? O que eu fiz não é nada, queridos, vocês fizeram algo muito maior. O que eu vejo aqui é uma posição de humildade de Gideão, forte, corajoso, vigilante e humilde, né? Pessoas humildes, esses 300 tipificam pessoas humildes, não é aquelas pessoas que ficam soberbas, se achando, né? Pessoas que apesar do que têm vencido, são pessoas humildes. Tipifica também, queridos, aquele que através das suas vitórias, encoraja outros a se juntarem a eles e a lutar contra o inimigo. Você vai ver em Juízes capítulo 8, verso 1 também, ao verso 3. E aqueles que quando lutam em unidade, eles acabam aterrorizando o inimigo. Vai ver no contexto também no versículo 22, quando eles obedeceram a direção de Gideão, queridos, diz que o inimigo ficou apavorado, aterrorizado, se voltaram um contra os outros e começaram a se matar. Amém?
eu quero concluir essa mensagem. Todos aqueles que foram alistados no exército de Cristo são valentes de Deus. Por quê? O espírito de poder, de amor e de equilíbrio habita em nós. Mais uma vez, olha o pastor aqui, não se distraia. Queridos, o espírito de poder habita em mim, habita em você. Por isso nós não somos covardes. Nós somos valentes de Deus. Nós somos esses que tipificam esses 300. Nós estamos entre os 300, queridos. Fortes, corajosos, vigilantes, humildes. E humildade, não confunda humildade. Humildade não é você pensar menos de si. Ai, tadinho de mim, quem sou eu? Humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. Isso é uma definição de humildade. E esses somos nós. Amém, queridos? Todos nós que fomos alistados nesse exército, nós temos a promessa do nosso general, que não conhece derrota. Isso nunca vai conhecer. Ele nos promete, queridos, Josué 1:9, que Ele vai estar conosco todos os dias, por onde quer que nós andarmos. Também está em Mateus 28:20. Assim a gente precisa se apropriar dessa realidade, para que a gente tenha vitória. Josué 1:9, queridos, eu quero terminar com esse texto. O texto diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não fique apavorado nem desanimado, porque o Senhor, o seu Deus, vai estar com você, por onde quer que você andar. Seja forte, queridos, seja corajoso. Diante dessa situação, não fica apavorado não, nem desanima, porque o Senhor, que é o seu Deus, Ele vai estar com você, por onde quer que você andar. Amém? Vamos orar ao Senhor, queridos. Ontem nós tivemos um culto das mulheres, está até ali o painel no fundo ainda, que fala sobre identidade. Tem tudo a ver com essa palavra também. Eu quero dizer para vocês, olha aqui o pastor, nós estamos encerrando. Amados, você precisa saber quem você é. Você precisa olhar para o espelho, saber que você não é um gatinho indefeso, mas no Senhor, queridos, você é um leão poderoso. No Senhor, você é forte. Ainda que muitas vezes, nos seus sentimentos, você não está se sentindo assim. Mas eu e você não andamos por sentimentos. Você é forte, querido. Você é forte. Você é valente. Você é corajoso. E você vai enfrentar essas situações. Você não vai retroceder. Você vai enfrentar. Você vai vencer. Você não vai levar uma vida medíocre. Você vai experimentar de grandes vitórias na sua vida. Você toma posse disso? Você toma posse disso, querido? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu louvo ao Senhor e te agradeço por essa palavra. Senhor, nos ajuda a olharmos todos os dias para o espelho da Tua palavra e a sabermos quem nós somos e aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos no Senhor, Pai. Somos fortes em Ti, somos poderosos em Ti. Sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor, Pai, nós podemos saltar muralhas. Com o Senhor, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. E a Tua graça nos basta, Pai. A Tua graça nos basta para enfrentarmos toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero que você estenda as suas mãos assim. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu quero que você fale com convicção agora. Você vai fechar os seus olhos por um instante e você vai dizer: eu sou um valente de Deus. Eu sou corajoso, eu sou valente em nome de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá?
Eu sou um valente de Deus. Eu sou corajoso. Eu sou um valente de Deus. Eu sou corajoso. E eu vou viver todas as vitórias que Deus tem para a minha vida. Amém? Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Agora sim, dá um abraço no seu irmão.